Bom, fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal CapCRVG, o início de uma nova era aí com muita novidade, tanto aqui no YouTube, quanto no TikTok e no Instagram também, tudo @CapCRVG, os links estão na descrição aqui para você seguir e acompanhar, beleza? E também já peço para você que ainda não é inscrito se inscrever, deixa o like aí e ao final do vídeo comenta aí sua opinião, deixa seu comentário aí que também ajuda bastante, beleza? Como já está aí no título, retrospectiva desse ano de 2024, o ano ainda não acabou, mas vamos fazer essa retrospectiva aí de tudo que aconteceu dentro e fora de campo nesse ano com o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, mano. Beleza? Como é um ano que teve bastante coisa, vamos dividir aí em 3 partes. A parte 1 começa agora, então puxa uma cadeira, senta aí e vamos falar de Vasco. Então, rapaziada, a torcida do Vasco começa o ano muito animada, né? Parecia ser um ano promissor aí. Enfim, a torcida estava bastante animada e bastante empolgada. E aí eu vou explicar, na verdade explicar não, né? Relembrar o porquê. A gente acaba 2023 se safando ali do rebaixamento, mas numa campanha de crescente, né? Um crescente de desempenho, boas contratações que chegaram no meio do ano e tudo mais. Então o Vasco não tinha um time tenebroso, tá? Apesar de ter brigado para não cair. E a gente precisava de poucas contratações pontuais, assim. Óbvio que precisava de jogador, bastante até, não precisava de poucas não, mas precisava dar uma lapidada em uma posição ou outra ali e tal, era só fazer um feijão com arroz ali, que a gente tinha uma base sólida com o Léo Jardim, o Paulo Henrique acabou o ano super bem. Na época a gente tinha o Medel e o Maicon, que tinha acabado o ano de 2023 super bem, era um cara que a gente contava a princípio e se mostrou que não, mas enfim, tô relembrando como foi o início do ano para a torcida do Vasco. O Lucas Piton, aí realmente o meio-campo era o Paulinho, que era uma parte dessa espinha dorsal, mas que fazia o meio ali com o Praxedes e a Gabriel, que eram os titulares da época. O Paí era banco, mas assim, para 2024 se esperava do Paí uma melhora física para que fosse titular em 2024, e foi de fato o que aconteceu, mas precisava dar uma encorpada aí no meio-campo também. No ataque a gente tinha o Verratti, o nosso centroavante, e o Gabriel Peck super bem, precisava trazer um outro ponta ali, talvez, enfim, precisava de alguns consertos ali, algumas lapidações no elenco, mas, por exemplo, um cenário totalmente diferente da janela de 22 para 23, que o Paulo Brax teve que dar destino a quase todo um elenco de 2022 e trazer um elenco completamente novo. E isso, por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo para fazer, é muito difícil, mano. O cara teve que se desfazer de 20 jogadores e trazer mais 20 e poucos. Então, realmente foi uma tarefa muito difícil ali, que obviamente abre margem para vários erros, que houveram vários erros na gestão do Paulo Brax, e agora a gente precisava fazer poucas contratações pontuais ali para reforçar o time titular, e algumas outras aí para dar uma reforçada no elenco, de um modo geral, para ter um banco ali um pouco mais sólido, enfim. Não precisava fazer essa artimanha toda que foi feita na transição da temporada 22 para 23, não precisava ser feito para a temporada 23-24. E quem que iria conduzir essas contratações do Vasco? O Alexandre Matos, mano, que é um outro ponto que fez a torcida do Vasco se animar muito, um dos nomes mais conceituados aí no mercado do futebol brasileiro nesse ramo. Enfim, a gente sabe como foi o desfecho disso, a gente vai passando até chegar ao fim da gestão Alexandre Matos aí. E o comando técnico também, cara, a gente confiava muito no Ramon Dias, que veio num trabalho de crescente aí em 2023, então se esperava do que? Ramon Dias, com o elenco um pouco mais forte, e sem estar jogando com essa pressão de precisar pontuar a todo custo para não cair, cara, o Vasco tem tudo para fazer um ano de 2024 maravilhoso, mano. E assim, o presidente do associativo também passou a ser o Pedrinho, que era uma persona, ainda né, com muito mais carinho e boa vontade da torcida do Vasco do que o Jorge Salgado, com razão, obviamente. E a torcida do Vasco também tinha muito mais apreço pela figura do Lúcio Barbosa. Eu esqueci o nome do outro CEO, que era flamenguista, tinha olheira pra cacete, vocês estão ligados? Eu esqueci o nome do cara agora e não vou lembrar. Puta, era pra lembrar. Não vou lembrar. Enfim. Mas então o cenário era esse, mano. Um time que precisava de contratações pontuais ali, titular. O Vasco tinha um aporte para receber da 777 e o Vasco não tinha questões, a torcida do Vasco não tinha questões ainda com a empresa diretamente. A gente podia ter nossas questões com as pessoas que a 777 colocava à frente do Vasco. Mas a empresa em si, em relação a honrar compromisso, não era uma coisa que passava pela cabeça do torcedor vascaíno, entendeu? A gente tava com os olhos tapados para isso. Então era o diretor de futebol que a gente aprovava,
o técnico que a gente aprovava, o presidente associativo que a gente aprovava, o CEO que a gente aprovava e um elenco que a gente aprovava também. Então, assim, o torcedor do Vasco começou 2024 falando, cara, é o nosso ano, dá para brigar por título. Se fizer as coisas certinhas ali, minimamente, fazer o feijão com arroz, dá para montar um time competitivo e a gente vai brigar por título no ano de 2024. E aconteceu totalmente o oposto. Cara, para começar, 4 banhaços de água fria na torcida do Vasco. O primeiro foi a venda do que para mim foi o nosso melhor jogador na temporada de 2023, que foi o Gabriel Peck. A venda do Gabriel Peck, a venda do Marlon Gomes e as lesões de Paulinho e Jair. Cara, isso foi um golpe muito duro para nossa temporada, tá? Principalmente as lesões. E aí, a partir desse momento, o que o Vasco precisava fazer? Recompor. A gente vende um ponta, perde um jogador de meio campo ali, volante, que era o Marlon Gomes, e perde 2 volantes ali, meio campo também, enfim, que era o Paulinho e o Jair. Ou seja, a gente precisava agora, além das contratações pontuais que deviam ser feitas e tudo mais, senão o Vasco ia ter problemas, a gente passou a precisar também de recompor essas 4 baixas. 2 que foi o destino, as lesões, e 2 que foram proporcionadas pelo próprio Alexandre Matos, pela própria 777, que foram as vendas do Gabriel Peck e do Marlon Gomes. E aí eu começo a falar do trabalho do Alexandre Matos. Tô pegando um bloquinho aqui que eu anotei, porque não tem como lembrar de tudo. Mas aí começa um dos grandes problemas do Vasco da temporada, que foi a gestão Alexandre Matos. E aí eu vou falar aqui para vocês as contratações que o Alexandre Matos fez e depois passar por valores e tudo mais. Enfim, João Vitor, 32 milhões. Se eu não me engano, é a maior contratação da história do Vasco. Inclusive com cláusula aí, que ao final desse ano agora, o Vasco permaneceu na Série A. Por permanecer na primeira divisão, o Vasco tem que pagar 2 milhões de euros ao Benfica. E ano que vem, em caso de permanência do Vasco na primeira divisão, o Vasco terá que pagar mais 1 milhão de euros, se eu não me engano, para o Benfica, como bonificação por permanecer na Série A. Esses foram os contratos feitos pelo Alexandre Matos ali, junto a 777. Adson, 26 milhões, um bom jogador ali, que demorou até um pouco a engrenar. Vamos ver se 2025 ele vai dar uma vingada a mais mesmo, mas um preço muito caro para mim no Adson, 26 milhões. Esforza, 24 milhões, também não preciso nem falar nada. Cleiton, 19 milhões no Cleiton, mano. E aí fora salário, que essa galera toda veio recebendo absurdos. O que mais me espanta é o próximo nome, Rojas, que veio como empréstimo, e pelo empréstimo dele o Vasco pagou 3 milhões de reais, tá? Para ele chegar por empréstimo, e é um cara que recebia aí 600 mil por mês no Vasco. Galdames, 1 milhão de reais pelo empréstimo dele, também era um jogador que recebia 500 mil reais por mês. E aí, Vitor Luiz, Kehler e o David vieram de graça. Porém, o David com uma cláusula que se jogasse 60% ou 55% dos jogos do Vasco na temporada, o Vasco teria que desembolsar 26 milhões para contratar o David. E é o que aconteceu, o Vasco agora tem que pagar 26 milhões. Cara, confesso que não sei se é ao Fortaleza ou ao Internacional pelo David. Então, cara, essa foi a passagem tenebrosa do Alexandre Matos pelo Vasco. Volto a repetir, um cara que a torcida do Vasco, com muita razão, depositou muita esperança e muita expectativa, e foi um desastre completo, inclusive prejudicando até a gestão atual, que é a gestão do Pedrinho, deixando dívidas enormes assim de pagamento. Inclusive, para mim, a mais absurda essa questão da bonificação contratual do João Vitor em caso o Vasco não caísse. Isso é um completo absurdo. E aí, cara, decepção por decepção, a gente começa a se decepcionar muito com o nosso técnico Ramon Dias, que fez um ano de 2024 assim desastroso, insistindo muito em Praxedes, Rojas pela lateral direita, enfim, inúmeros erros aí, além do próprio desempenho do time. A gente faz o Campeonato Carioca muito ok, a gente empata bastante, tem o desempenho contra o Nova Iguaçu em especial, que ainda vou chegar aí. No Clássico a gente acaba até indo bem, a gente ganha do Botafogo no Engenhão de 4-2, vale ressaltar que não é esse Botafogo aí que foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, era um Botafogo sem quase nenhum desses reforços aí, era o Botafogo lá de 2023 basicamente, ainda com traumas a serem superados de como terminou aquela temporada, mas era um time forte jogando no campo deles, no estádio deles, e o Vasco ganhou de 4-2 lá, um baita resultado. A gente empata com o Flamengo em 0-0 naquele jogo que o Jardim defende o pênalti do Gabigol no finalzinho, e empata com o Fluminense também, atual campeão da Libertadores, né? Num jogo com a arbitragem bastante questionável a favor do Vasco, vamos dizer, contra o Vasco, na verdade, né? Vamos dizer assim.
Então o desempenho do Vasco em clássico acabou sendo até positivo, mas de um modo geral estava muito abaixo. E aí, para coroar, para fechar com chave de ouro, vem o desempenho do Vasco contra o Nova Iguaçu. Na fase inicial, que foi a Taça Guanabara, a gente já perde de 2-0 para o Nova Iguaçu. E aí, nas semifinais do Campeonato Carioca, um dos maiores vexames da história do Vasco, o Vasco joga 2 jogos contra o Nova Iguaçu, os 2 no Maracanã, jogando para quase 70 mil vascaínos. E o Vasco consegue empatar o primeiro jogo na Bacia das Almas, com gol no último lance do Piton, se eu não me engano, bem no finalzinho, gol do Piton para empatar o jogo. E no jogo de volta o Vasco perde para o Nova Iguaçu sem ver bola, mano. Tomando um baile de futebol do Nova Iguaçu, o Vasco perde de 1-0, volta a repetir no Maracanã para mais de 60 mil pessoas, quase 70. E o Vasco é eliminado na semifinal do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu. Depois disso ainda vem a Copa do Brasil, onde o Vasco quase, para mim é um vexame, mas quase um vexame consolidado assim, o Vasco quase é eliminado para o Água Santa na Copa do Brasil. O Vasco faz um primeiro tempo maravilhoso contra o Nova Iguaçu, depois toma a virada, empata, se eu não me engano, toma o 3-2 da Água Santa no finalzinho do jogo, e novamente o Lucas Piton, no finalzinho, nos últimos minutos de acréscimo, empata o jogo, a gente vai para pênalti, nos pênaltis a gente consegue a classificação para o Água Santa. Então, assim, um vexame assim, do Vasco em sequência, tanto a eliminação para o Nova Iguaçu, quanto essa quase eliminação em 3-3 com a Água Santa em São Januário na Copa do Brasil, que culminaram na demissão do Alexandre Matos, mano. Então, um clima tenebroso no Vasco, um desempenho ruim, contratações questionáveis, caríssimas, recebendo muito, eliminação no Carioca para o Nova Iguaçu, uma quase eliminação na Copa do Brasil para o Água Santa, o técnico do Vasco sendo bastante questionado por um ano muito ruim de 2024, e o Alexandre Matos, uma das grandes esperanças do torcedor do Vasco para a temporada de 2024, sendo demitido aí com pouquíssimo, menos de 100 dias de trabalho. Então é isso, galera. Por aqui eu encerro essa parte 1 aqui dessa Por aqui eu encerro essa parte 1 da nossa retrospectiva aí de 2024. Na parte 2 aí a gente começa a falar sobre campeonato brasileiro e tudo mais, beleza? Gostou do vídeo? Comenta aí sua opinião, tá? Comenta aí algum ponto que talvez eu tenha deixado passar que foi importante nesse primeiro período aí do Vasco 2024. Deixa seu like, que é muito importante, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para seus amigos vascaínos, no seu grupo de vascaíno, que é muito importante, beleza? E ó, tá aqui na descrição, link do Futebol Interativo. Você que quer se tornar um futebol gabaritado no meio do futebol, você precisa conhecer os cursos da Futebol Interativo. Através do link que está disponível aqui na descrição do vídeo, você tem desconto. Através do CAPS RVG, você tem desconto nos cursos lá, beleza? Tamo junto, galera. É isso. E nunca se esqueça, o Vasco é pra quem acredita. Tamo junto. É nóis, garoto.